Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o pai do pastor Anderson do Carmo. Ele que compareceu ao julgamento dos filhos da Flor de Lis, suspeito do cancelamento do pastor Anderson do Carmo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe nosso conteúdo, ative o sininho todas para que você fique sabendo que nós estamos postando em nosso canal. Então vamos lá ao assunto. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por envolvimento no cancelamento do pastor Anderson do Carmo. A ex-deputada Flor de Lis está presa desde agosto por suspeita de ser a mandante da morte do então marido. O pai adotivo do pastor Anderson do Carmo, de 81 anos, foi um dos primeiros a chegar no Fórum de Niterói no início da tarde desta terça-feira, 23 de novembro de 2021, para acompanhar o julgamento dos dois filhos da ex-deputada federal Flor de Lis, presos por suspeita de envolvimento na morte do pai. O senhor Jorge de Souza disse que espera que a justiça seja feita. Aspas, me sinto arrasado, maldade, ganância. Ela podia ter se separado dele. Ela estaria solta e ele vivo. Mas aconteceu isso, fecha aspas, lamentou o senhor Jorge. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza foram denunciados pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro por envolvimento na morte do pastor, que era marido da ex-deputada Flor de Lis, apontada como mandante da morte do então marido. Flávio, filho biológico de Flor de Lis, foi denunciado pelo Ministério Público como autor dos disparos que causaram a morte de Anderson do Carmo no dia 16 de junho de 2019, além de responder por homicídio triplamente qualificado. Ele será julgado também por porte de arma de uso restrito. Lucas César, que é filho adotivo da ex-deputada, além de responder pelo homicídio, é acusado como responsável de ir ao local junto do irmão adquirir a arma. A delegada Bárbara Lomba foi a primeira a ser ouvida durante o julgamento dos presos por suspeita de envolvimento na morte do pai, Anderson do Carmo. Lomba afirmou que a ex-deputada federal foi a responsável por elaborar uma carta que responsabilizaria outros filhos pelo cancelamento do pastor. De acordo com o depoimento da delegada, a carta foi copiada por Lucas, filho afetivo da ex-deputada, a mando do filho biológico Flávio, quando os dois estavam presos na penitenciária Bandeira Estampa, no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Flávio teria recebido a carta da esposa de outro detento, um ex-PM condenado a mais de 200 anos de prisão por ter participado da chacina da Baixada Fluminense. O conteúdo da carta, disse a delegada, não esclarecia nada do crime, apenas tentava culpar outras pessoas da família de encomendar a morte do pastor. Aspa, Anderson articulava a carreira de Flor de Lis como pastora, cantora e depois política, afirmou a delegada. Disse a delegada, Flávio e Lucas são julgados no Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana, pelo crime de homicídio triplamente qualificado, por meio de cruel, sem possibilitar chance e defesa à vítima
e motivo torpe. Aspa, não é o julgamento dela, da Flor de Lis, é apenas julgamento do Flávio e do Lucas. Esperamos que aqui as questões que sejam discutidas sejam relacionadas a eles. A ex-deputada espera que seja um julgamento deles, que não sejam levantadas questões sobre ela, porque nesse momento ela não pode se manifestar, se defender, fecha aspas, disse o advogado de defesa de Flor de Lis, Rodrigo Faux. Então, a Flor de Lis está presa desde o dia 13 de agosto, um dia após perda do mandato parlamentar da Câmara dos Deputados e ter sido expulsa do PSD, o partido, né, a sigla dela. Ela está no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. Então, aqui em questão a este vídeo, é o que o pai, o seu Jorge, disse que espera que a justiça seja feita. Ele disse que olhava para os rapazes, né, para o Lucas e o Flávio, e esperando que a justiça seja feita. E ele lamenta porque tramaram isso contra o filho dele, ele que perdeu a esposa, perdeu a outra filha, Michele, a dona Edna, e perdeu o filho, né, brutalmente, covardemente, porque aqui a delegada disse que foi sem chance de defesa. Quer dizer, sem chance de defesa. Ali eles tramaram contra ele realmente para abater, porque em outras matérias ficou claro, né, pelos documentos do Ministério Público que eles tramavam porque se sentiam, tipo, manobrado por ele. Sentiam que ele tomava partido de tudo e ele que articulava tudo. Então, estava tudo na mão dele. Ele era o mentor, o articulador, o gestor, tudo era ele. E aí acharam que, eliminando ele, eles iam ficar com a gestão de tudo e assim para eles seria melhor, né, fazer a distribuição da renda, dos ganhos. E isso não aconteceu. Deu tudo errado, graças a Deus deu tudo errado, né? Porque agora a gente está sabendo quem é quem. Essas pessoas viviam no altar da igreja, né? Viviam em simpósios, viviam em cruzadas, viviam em grandes reuniões, viviam fazendo uma turnê pelo Brasil e o mundo, né? Porque eles viajavam também para fora. E em cima dos altares das igrejas, quer dizer, e com esses pensamentos, com essas atitudes, com esses projetos malignos, dentro de templo chamado igreja. E essas pessoas, né, é muito reconhecida, né, e quer dizer, ela achou pouco ser só, né, evangélica, ser só cantora, quis também pôr o pé na política, que a gente sabe que a política esconde muita coisa. Né? Os deputados, eles têm imunidade, eles têm aí prerrogativa de foro privilegiado, essas coisas todas. Então ela falou, não, eu tenho que ir para lá, já tenho tudo já planejado e vai dar tudo certo e eu vou conseguir me livrar desse traste. Foi assim que ela teve uma conversa com um dos filhos e está na documentação do Ministério Público. Inclusive, a Bárbara Lomba enfatizou isso em outras falas dela, e ela foi a delegada, né, que trabalhou afinco neste processo, né, nessa investigação. E a Flor de Lis, né, vem sempre, né, ela veio no canal dela e disse que a justiça é falha, o médico falha, o juiz falha, todo mundo é humano, mas ela não, né? Ela não falha, né? Ela não teve as falhas dela, né? Ela disse que ela não mandou, né? Que ela não fez nada disso, mas aí a investigação aponta para isso. Interessante
que as investigações, porque não foi uma só, né? E tem várias investigações, porque tem a parte 1, tem a parte 2, a parte 3, acho que são 3 tipos de investigações que tá, né, ali. E agora já está acontecendo o julgamento desses dois, que é o Flávio e o Lucas. A Flor de Lis ainda não está sendo julgada, é só desses dois, que é a primeira fase, né? Ela acho que está na segunda fase. E tem a terceira fase. Então, gente, é muita coisa. É um emaranhado de coisas, de informações. É muita gente envolvido, né? E o que o pai do pastor Anderson do Carmo disse, ela poderia muito bem se separar. Então tem gente que com essa coisa aí, não, o casamento é para sempre, até que a morte o separe. Mas de uma morte dessa tem que separar? É com essa morte? Então as pessoas estão muito mal informadas, muito mal, esses ministérios, esses grandes pastores, essas convenções. Então não é a pessoa propagar a separação, mas sim, quando há divergência muito grande, que está a ponto de estourar uma situação dessa, o melhor é fazer o quê? Vai cada um para o seu canto. Cada um tem o direito de viver, ninguém tem o direito de ceifar a vida do seu próximo. Próximo quem? De quem está dentro de casa. Ele estava trabalhando com ela. Ela disse que ele era muito amigo, eles eram cúmplices. Cúmplice de quê? Então, vai aparecer mais coisas nessa investigação. Se ela, com isso tudo que aconteceu, ela era cúmplice dele, por que quiseram apagar ele primeiro? Se ele era o gestor de tudo. Então ela tinha, assim, na visão da gente, assim, ela tinha então já os caminhos andados, ela já sabia onde pisar em qual pedra, né? E ali, então, ela falou assim, agora eu já posso ir sozinha. Eu sou deputada, eu vou fazer isso, vou botar a culpa em alguém que já está lá com o pezinho no mundo, né, sombrio, no mundo do crime, né? Que é, no caso, o Lucas. O Flávio vinha e ceifava o Lucas também, digamos, né? Que ali parecia que ser isso, porque quem tinha o poder da arma era ele. Então ele, mas como o Lucas não estava no local, deu tudo errado. Se o Lucas estivesse lá, eles teriam, de certo, apagado ele. Aí tudo teria dado certo. Imagino, assim, a gente imagina isso. Então deu tudo errado, porque o Lucas estava fora, ele foi lá e saiu, eles fizeram aquilo, e aí não teve, bota a culpa em quem? Então, assim, então se tornou um caldeirão, né? Ali borbulhando, fervendo, e eles não conseguiram sair fora. E aí a investigação aponta tudo para lá. Não tem como eles sair dali. Então, a gente fica aguardando realmente que isso seja um desfeito e assim que esse seja um desfecho, né? Desfeito não, um desfecho, né? De toda essa investigação, de todas digamos, esse julgamento, e que seja realmente satisfatório para nós aqui fora, porque a gente quer acreditar na justiça. Ela diz que a justiça é falha. Sim, pode falhar, sim. Mas se fosse uma coisa menos embaraçosa. Porque assim não, assim, quer dizer, envolveu gente que já estava preso. Ela envolveu gente que já estava preso. Olha só a capacidade dessa mulher. Olha a capacidade dessa mulher. Dela pegar e envolver uma pessoa que já estava há 200 anos condenado. Que estava ali buscando sua remissão. E caiu no conto dela. Olha como que ela é. A ponto dela escrever uma carta, pedir eles lá para fazer esse trânsito dessa carta para chegar na mão do Lucas, para chegar na mão do Flávio, e o Flávio convencer ele a transcrever a carta, quer dizer, passar limpo pela letra dele para se passar com ele. E por que que ele agora pede, né, a saída dele de um advogado que era a própria Flor de Lis que pagou os advogados de todos os filhos? De todos. Ela que pagava. Então, se ela pagava, ela tinha o poder de deter informações ou aplicar informações
através dos seus advogados, porque eles trabalham para isso. Seja o cliente errado ou certo, eles trabalham para o cliente, eles recebem, eles ganham para isso. E com o quê? Com dinheiro público, com dinheiro da igreja. Então, gente, às vezes as pessoas acham que a gente está aqui, porque a gente quer falar dela, porque não fica falando do seu irmão, porque não pode, fica escandalizando o evangelho. Não, escandalizando foi isso, é tirar a vida de um pastor, porque ela não concordava com a forma dele administrar, de administrar a casa, administrar os ganhos dela, administrar a pauta política, a pauta igreja, a pauta musical. Ela não concordava e os filhos também não. Então se reuniram, tramaram um golpe desse contra ele e ele não teve como se defender, achando que Deus estava resolvendo tudo, achando que eles como pastor, que eles iam administrar aquilo ali com oração, com isso, com aquilo, mas não foi verdade. Então as pessoas botam muito tudo no espiritual. Não, nós vivemos na terra, põe o pé na terra. Põe o pé na terra, estamos na terra. Não tem nada, tudo é espiritual, não. Foi o mal que ajudou, que não. Eles buscaram o mal. Quem busca vento, colhe tempestade. Quem cai na chuva vai se molhar. A não ser que esteja, né, com um chapéu, né, a não ser que esteja com a guarda-chuva. Mas os pés estão molhando. Então, se entrar dentro de casa, sabe, pegou chuva, os pés estão molhados. Então não tem como esconder, não tem como, gente. E isso fica aqui bem claro, que agora só tem o pai do Anderson, né? 81 anos passando por isso. Perdeu a esposa ali, né? Já doente, perdeu a filha e perde o filho, essa tragédia. Então nós precisamos estar de olho aberto. Quem está circulando na igreja? Quem está circulando nos altares? De onde vem essa gente? O que essa gente faz? Programa social é bonito, sim, mas tem muita coisa errada atrás da ação social. Tem muita gente recebendo ajuda que são cafajestes, que estão aprontando e depois vem com carinha de cordeirinho e continua nas astúcias. E quem gosta muito dessas pautas também, preste atenção, porque ele também está querendo esconder alguma coisa. Não são todos? Não são todos. Tem gente na rua que precisa realmente de ajuda, mas tem uns que realmente estão ali de propósito. Há um propósito porque estão ali. E eles só querem ajuda, mas eles querem fazer o quê? Continuar aprontando. Então, que essa flor de lis, né, que muitos chamam aí de pastora, eu não tenho nada contra a mulher ser pastora. Sou bem clara, eu sou mulher e não tenho problema nenhum com mulher ser pastora. Eu não sou. Trabalhei muito em igreja, muito, mas não sou pastora. Mas eu não concordo que essa mulher seja pastora, porque a vida dela não condiz com isso. Ela é cantora? É cantora. E pronto. Tá bom demais. Agora, viver em cima dos altares, enganando as pessoas, projetando a maldade para obter, subtrair vantagem? Não. Aí não, né? Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, nossos conceitos, mudar a diretriz da coisa. Nós não possamos aceitar essas coisas porque as coisas estão indo longe demais. Longe demais. Tem muita gente nessa caminhada, gente, fazendo isso. Se passando como pastores, como líderes nos altares, nos congressos, fazendo um monte de coisa e realmente não são o que dizem ser. Não são o que dizem ser. A palavra, as escrituras já nos adverte. Cuidado com os falsos. E aí as pessoas ficam chateadas quando a gente fala que essas pessoas são falsas. É como um produto copiado. Ele parece ser, ele tem toda a característica que é. E realmente é um produto. Mas ele é falso, porque ele é cópia de outra patente. Ele é uma cópia, ele é similar.
Ele não é original. E o cristão, o crente original, ele tem boas condutas, ele tem as suas diretrizes pautado na verdade, não forja a verdade para se tornar mentira, para obter vantagem. Só isso. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo está ficando grande e fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.